tarde, boa noite a você. Mais um vídeo aqui para o canal Escudo Divino. E que bom estarmos juntos em mais um momento de 2024. Eu desejo a você um 2024 cheio de paz, cheio de alegria, cheio de saúde, cheio de coisas boas. Assim, no Senhor, que a tua vida e a minha vida esteja no propósito do Senhor por cada um de nós. Eu quero já compartilhar com vocês nesse momento uma passagem da palavra do Senhor que me incomoda bastante em toda a minha trajetória de vida. É algo que o Senhor pede a cada um de nós. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a história de Jonas. Para quem não conhece, Jonas foi um profeta, um chamado, um escolhido também do Senhor. E Deus tinha algo para ele como chamado e ele sabia desse chamado. E então Deus pediu a ele, falou a ele, que ele fosse até um determinado lugar, para que ali ele então fizesse a missão, né, com as vidas. E ele, de alguma forma ou de outra, por N motivos, ele não quis ir, né? Ele deu as desculpas dele lá e eu não vou, né? E Deus, sendo o autor da vida, nosso Pai maior, já sabia que Jonas não tinha aceito. Então, a história de Jonas nos remete ao quê? A falta de posicionamento. Será que eu e você temos vivido como Jonas? Será que eu e você temos dado ouvidos àquilo que Deus tem para nós aqui nesta terra, nesse plano? Será que Deus tem esse mover com cada um de nós? Um aqui, outro ali, um de um jeito, outro de outro. Deus sabe a forma como Ele vai trabalhar com cada um. Será que nós temos obedecido aquilo que Deus nos planejou, aquilo que Deus nos designou fazer aqui nessa terra? Que assim como Jonas, né? Jonas, pela sua desobediência, foi parar no ventre de uma baleia, né? Ficou 3 dias lá, 3 noites, e dentro de uma baleia até então. Ele pôde perceber que Deus é que tinha sobre a vida dele, Deus que tinha ordenado a ele, né? E aí então ele pediu misericórdia de Deus, né, sobre a vida dele. E aí então ele clamou a Deus. E aí então ele suplicou a Deus que tivesse misericórdia da vida dele, que ele ia fazer aquilo que Deus tinha mandado. Mas para isso precisou passar por momentos de tribulação, né, dentro do ventre de uma baleia, né, ali, imagine, você mal sabe onde vai uma baleia, de que forma que você entra no ventre de uma baleia, e Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Jonas. E na nossa vida, né? Quantas permissões também Deus tem nos dado. Quantos livramentos o Senhor também tem nos dado. Às vezes Deus tem colocado nós em lugares que a gente está sofrendo, está doendo, está machucando ali. E eu muitas vezes não estou tendo ouvidos para ouvir. Será que aqui é o meu lugar? Será que é aqui que Deus designou para mim? Então eu queria compartilhar isso com vocês hoje. O posicionamento, né? O que acontece quando eu saio da minha posição? Primeiramente, o que é posição? O que é estar na posição? Quando a gente está no manto de oração, né? A gente, muitas vezes ali a gente está orando, a gente está no manto, e muitas vezes o Senhor fala, fique na posição. E o que é ficar na posição? Ficar na posição é você não dar brecha, é você não sair,
é você não tirar seu pé da onde você está. Buscar a Deus somente. Deus que é Pai, o Espírito Santo que é luz, vai direcionar os teus pés para onde você tem que ir. Mas é eu não dar brecha, né? E que forma que eu dou brecha? Como eu dou brecha? De várias formas. Muitas vezes é eu querendo a minha vontade. E eu costumo dizer, compartilhar com muitas pessoas, que o que é a intuição? A intuição é um elo, né, de Deus dentro de nós. Todos nós temos intuição. Todos nós sentimos, uns mais aflorados devido à busca, devido a se colocar na posição, a clamar a Deus, a ter uma vida realmente em Deus, né? E não estou dizendo aqui para você ficar o dia todo de joelhos, não. Mas é para a sua vida ser uma vida de propósito, uma vida de obediência, uma vida de busca em Deus, naquilo que você está fazendo. Seja na família, no trabalho, em tantas outras coisas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, estar na posição requer um compromisso, né? Um compromisso. Veja bem, na família, eu faz alguns dias que eu perdi minha mãe faleceu. E no dia 31 de dezembro, minha mãe faleceu às 8 horas da manhã. E Deus já havia nos incomodado pela morte dela. Foi tudo como o Senhor quis, né? E o Senhor plantou isso em nós, a obediência, o temor, e que tudo é conforme a vontade dele. Nós não entendemos nada, mas nós temos que colocar nossa vida diante dele, né? E quando minha mãe faleceu, eu sou a caçula de 3 irmãs, né? Eu e mais 2 irmãs. E minha mãe faleceu e eu percebi que meu pai ficou meio perdido, né? Afinal, meu pai já tem bastante idade também. E meu pai não tinha cabeça no dia, né? Para lidar com documentos burocráticos de funerária e outras coisas mais, né? Questão de velório, tudo para velar o corpo da minha mãe. E eu vi que a minha irmã, uma das minhas irmãs, se colocou na frente e foi tomando a linha de frente ali do que tinha que fazer, o que tinha que, né? E o meu pai saiu de cena. Meu pai saiu de cena, né? A gente como filho, a gente no momento desse, a gente quer ajudar, a gente quer estar. Porém, o que acontece? Não estou dizendo que não é para ajudar. Nós temos que ajudar, sim, no momento que alguém precisa de nós, seja pela fraqueza, seja pelo momento que a gente estava passando ali. Mas nós temos que parar e analisar, no meu caso, que a minha mãe Deus tinha recolhido e ficado meu pai. E que eu não podia mandar no meu pai. Que a partir daquele momento, a vida do meu pai teria que ser como nós, filhas, quiséssemos. Não, de forma alguma, né? Então, minha mãe foi enterrada e meu pai ficou na casa. E as minhas irmãs ali, a gente discutindo, a gente falando como que ia ser o futuro, né, do meu pai. E a gente, de alguma forma, até inconsciente, a gente já queria passar na frente do meu pai. Olha, vai ser isso, vai fazer aquilo, vai ser isso, vai ter que ser assim, vai fazer... Não, né? E chegou um momento que aquilo eu fiquei incomodada e falei com as minhas irmãs. Falei, olha, gente, eu acho que nós estamos agindo errado, né? Porque cada um aqui tem sua vida, cada um tem sua história e é o pai que vai ficar aqui. É o pai que vai permanecer. Então, nós não podemos tomar o lugar do pai. O pai, ele tem que sempre continuar sendo pai. Ele tem que ser a autoridade da casa, independente da idade, né? A não ser que esteja acamado, realmente não tendo mais possibilidades de estar, né, ali tomando as rédeas. Mas nós somos filhas, né? Então nós temos que ficar com uma ordem. As coisas de Deus não são ordens, são ordenadas, né? Tudo tem uma ordem, né? Uma hierarquia no campo espiritual, né? E na nossa vida também,
né? Nós temos uma hierarquia. Eu, por exemplo, sou a caçula. Eu tenho minhas 2 irmãs mais velhas. Eu tenho que ter respeito e zelo pelas minhas irmãs. Por mais que às vezes eu discorde de algumas situações, ou que eu seja envolvida numa situação, mas eu tenho que ter o quê? Respeito e temor às minhas irmãs. Eu não posso passar na frente das minhas irmãs. Por quê? Porque tem uma ordem, tem uma sequência. O pai, a mãe, a irmã mais velha, e assim vai. A outra irmã, a outra, e assim vai, né? E hoje a gente vê que o quê? A posição mudou, inverteu, né? Devido à questão mesmo familiar, devido à questão de marido e mulher, devido à questão das necessidades, né? A gente vê que mudou, né? A família mudou. Porém, mesmo na família, nós temos que nos posicionar, nós temos que ter o nosso lugar. Muitas vezes aonde a gente quer ir, aonde eu tenho que ir muitas vezes, não é o meu lugar, né? Aquilo que eu quero para mim muitas vezes, não é o que Deus fez para mim. E é o que vai acontecer como aconteceu com Jonas, né? Deus vai mostrar, vai ter situações que vai machucar a gente, que vai doer. Ou às vezes a gente já está vivendo numa situação que está machucando, que está sangrando, né? Deus está falando comigo, Deus está ali abrindo o meu olho. E eu tento querer fazer o que eu quero. E vai dar errado, né? Vai dar errado. Por quê? Porque não é aquela posição que Deus te deu. Deus deu você ali. É a mesma coisa, no trabalho não tem o chefe, o subchefe, não tem o diretor, não tem o coordenador, tem os funcionários. Então, você imaginou se um funcionário querer mandar no diretor? Não, é a hierarquia. É o diretor e assim vai, sucessivamente até chegar nos funcionários. Tem uma hierarquia, tem uma ordem, né? Nos planos divinos também. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, a posição, o posicionamento. Aonde nós estamos hoje? Será que aonde eu estou hoje eu tenho que ficar? Eu tenho que continuar nesse lugar? Será que Deus me fez para estar ali? E isso estou dizendo, pessoal, assim, em todos os âmbitos, seja trabalho, seja família, seja onde for, né? O meu lugar, será que o meu lugar, será que é para mim estar aqui? Será que é para mim estar vivendo isso, fazendo isso? Como que eu estou posicionada? Na minha casa, as pessoas me respeitam? As pessoas me veem como mulher, as pessoas me veem como mãe, como os meus filhos me veem. Eles me veem como mãe ou me veem como uma qualquer, né? Como a minha parentela me vê? Eu tô na posição certa? Porque a partir do momento que eu estiver na posição certa, pessoal, tudo flui, né? Eu não posso tomar o lugar, por exemplo, quem é casado, né? Por exemplo, do marido, né? Eu não posso. Se eu sou sozinha, eu tenho que me posicionar naquela situação com os meus filhos. Se eu estou com meu pai, tem aquela posição. Meu pai, mas ele não manda mais em mim. Aqui a gente não está falando de mandar, a gente está falando de posicionamento, né? Posição, para que diante da situação eu entre com atitude, eu faça aquilo que tem que ser feito, mas dentro da minha posição. Eu não posso pegar e agir com relação ao outro, não, porque aí eu vou pegar uma prova, né? E aí talvez eu não esteja preparada para carregar, para assumir como foi com Jonas. Talvez Deus tenha que colocar eu e você num lugar que vai machucar, que vai doer, que vai causar sofrimento, para mim entender que não é ali o meu lugar, né? Diferente, pessoal, de passar a prova, porque é a missão, é diferente, a gente sente. A gente sente quando a gente é querido, quando a gente é amado. A gente sente quando a gente está num lugar, as pessoas nos amam, nos rodeiam. Nós somos bem-vindos, nós sentimos isso, né? Então, o que eu queria nesse vídeo mostrar para vocês, que não sejamos como Jonas, né? Vamos dar ouvido à intuição,
Deus tem falado conosco, com cada um de nós. A nossa intuição, ela fala com a gente. Ela revela. Deus se comunica conosco, Deus está dentro de nós. Deus tem enviado ajuda e socorro à humanidade. Tipo, desperta. Olha, eu tenho falado contigo. Olha, eu tenho mostrado. Olha, que não é por esse caminho. Olha, não é com essa pessoa. Olha, não é assim. Só que a gente finge não estar vendo e não estar ouvindo. E aí, muitas vezes, vem os momentos que a gente não suporta. As coisas começam a dar errado, né? Tudo aquilo que você planeja parece que cai por água abaixo, você não está vendo o resultado, as coisas não estão fluindo e começa as doenças, né? Aí vem as doenças emocionais, as doenças espirituais, aí vem a depressão, aí vem aquele, né? Então, assim, posicionar. Que nós possamos nos posicionar, que nós possamos estar atentos ao que Deus quer de mim e de você. Que nós possamos ouvir a voz, olha, Senhor, eis-me aqui, sabe? E se não for ali o teu lugar, tá tudo certo, caímos, eu caí, fizemos errado, fizemos, mas bola para frente. Não quero mais errar, não quero mais fazer errado. Vamos realmente assim ouvir e nos posicionar, porque a partir do momento que você sai da posição, realmente nós não suportamos, né? A nossa carne dói, machuca, o nosso corpo pede socorro e as coisas não fluem. Então, que esse ano de 2024 seja um ano de posicionamento, que aonde você estiver, na sua família, você como mulher, como homem, como sogra, como nora, como filha, como neta, como empreendedora, como alguém que está procurando uma porta de emprego, se posiciona. Esteja no seu lugar, não tome as rédeas do outro. Deixe o outro conduzir como ele quer. Você tem que se posicionar, você tem que estar no lugar certo. Eu tenho que estar no lugar certo para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam, né, como Deus realmente planejou para mim e para você. Que Deus abençoe o seu ano, as suas conquistas, que Deus abençoe cada minuto da tua vida, que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus o abençoe com mansidão, com sabedoria e entendimento, tá? E quem quer depois se comer do manto, né, do rolo, está no livro de Jonas, né? É só procurar a história dele certinho. E é uma história que realmente nos ensina muitas coisas, principalmente se posicionar. Se posiciona, mulher, se posiciona, vaso, se posiciona, homem, diante do Senhor, diante da tua parentela, diante do teu trabalho. Eu creio que quando você tomar sua posição, estar no lugar certo, as coisas vão fluir, as portas vão se abrir e fechar as brechas. Que Deus abençoe você, guarde e proteja um 2024 com muita luz, com muitas alegrias e muita saúde. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.